Amados irmãos, tem sido diferente essas semanas, pois Deus ele tem entregue umas mensagens que se complementam, mas se nós olharmos a fundo, elas falam do mesmo tema, nos alertando a uma mesma coisa. É claro que a nossa limitação, nós não temos noção do porquê. O que nós precisamos fazer é tentar. Deus tem falado muito, tanto às quartas-feiras, por meio da exposição de Neemias, como nos cultos aos domingos, a respeito de estar preparado. É claro que nós temos já dentro do nosso subconsciente aquela coisa máxima de preparar-se para o fim do mundo, ou algo desse tipo. Mas temos que atentar, porque passamos por situações todo o tempo. E esse preparar não é só no evento máximo, mas também naquilo que é corriqueiro, naquilo que acontece a todo tempo. Eu não sei se os irmãos têm essa mesma percepção. Parece que as pessoas não estão se preparando para nada. Talvez pelas distrações que esse mundo moderno ele nos tem causado. Se você fazer uma observação mínima aí, em qualquer lugar, no transporte público ou na rua em si, o que mais você vai ver são pessoas agarradas em seus celulares, presas a conteúdos, por vezes até inúteis e insignificantes. Então, nesse mundo das distrações, a questão do preparo, ela fica deixada de lado. E Deus está nos alertando para a gente ficar esperto nisso e não se deixar levar nessa onda. Nós precisamos estar preparados para tudo. Seja o evento máximo do retorno do nosso Senhor ou as coisas inerentes a essa vida, precisamos estar preparados. E aqui nós estamos vendo justamente Jesus ensinando isso. É claro que tem um cunho escatológico aqui também, sim, da vinda do noivo, sim. Mas eu gosto da palavra de Deus porque nós conseguimos aplicar na nossa vida como um todo. Para que nós consigamos talvez entender por que Jesus trouxe essa parábola, é interessante contextualizar. Ele traz uma comparação do que o reino de Deus é semelhante. Isso é importante porque, ainda que ele esteja falando do seu retorno, é o reino de Deus aqui. O reino de Deus é semelhante ao quê? E ele faz uma analogia a um casamento. O reino de Deus é semelhante a um casamento. Em que sentido? Era costume dos judeus daquele tempo, quando contraíam, faziam um acordo de casamento, eles tinham 3 fases: o acordo entre as famílias, o noivado e a boda. E no contexto aqui, era um ritual em que a noiva ela se reunia com as suas damas de honra na sua casa e o noivo ia com os seus convidados à casa dessa noiva. E depois, ambos iam em cortejo à casa do noivo, onde se faziam as bodas definitivamente. Então havia esse ritual, a noiva com as suas damas de honra esperando, e o noivo vinha com seus amigos e convidados, faziam um noivado rápido e partiam para a festa de casamento. Esse é o contexto. E é isso que ele nos traz aqui. Então, ao que é semelhante? A 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar com o noivo. Esse é o contexto. Na mente do judeu, essa cena já estava clara. É semelhante a noiva está lá esperando o noivo com as suas damas de companhia. O reino do céu é semelhante a isso. Ele vai explicar. Interessante trazer 10 virgens e dividir isso na metade por 2 sentidos. Os judeus tinham o número 10 porque 10 é no mínimo do quórum para abrir uma sinagoga, para ser testemunha de um casamento,
ou para fazer qualquer tipo de reunião. Então o quórum mínimo estava ali. Só que ele faz uma divisão 50-50. Talvez isso não seja à toa, para nos colocar em um alerta ainda maior. Olha, entre 10, só 5. Aí entra uma vigilância maior. Olhamos assim, se 50-50, opa, então eu não posso ficar cauticante, eu preciso estar introduzido nesse grupinho menor. Porque parece hoje dar essa ideia que é um grupo muito maior, que são aqueles que estão com o Senhor. Não são. Ele está sendo muito bom em dizer 50%, 50-50. Se nós olharmos a fundo, deve ser 10-90. Porque a grande maioria está distraída aí. Então ele coloca esse cenário. O ritual do noivado, a noiva começou as damas de honra, 5-5. 5 prudentes e 5 nécios. Eu gosto da tradução antiga, porque ela diz 5 prudentes e 5 inconsequentes. Porque inconsequente é aquela pessoa que não está preocupada com o resultado final de suas ações e escolhas. Ela não está nem aí. Se vai botar a mão no fogo, vai queimar. Ela não quer saber, ela quer fazer aquilo de forma irresponsável. Não se preocupa com o resultado fim. 5 prudentes e 5 inconsequentes. Pois bem, as nécias tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Era um cortejo. Hoje nós temos a graça de ter uma luz elétrica, lâmpada iluminando as ruas para a gente passar. Naquele tempo não, era só a luz do céu, o sol e a lua. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de estar em um lugar sem a luz elétrica, somente a luz do céu, e puderam contemplar que o céu fica a coisa mais linda do mundo, parece que o céu está perto. Mas tu não consegue enxergar 1 metro à frente das tuas vistas, é uma escuridão total. Então a ideia aqui é justamente essa, eles tinham que sair em cortejo e precisavam ter a luminária para iluminar o caminho, senão eles não conseguiriam enxergar nada ao redor. É interessante a questão da inconsequência, porque não levaram isso em conta, não colocaram isso na mesa. E é assim que as pessoas estão vivendo hoje. Elas não colocam na mesa porque aquilo vai gerar, porque aquilo vai produzir. Qual é a consequência disso? Não estão nem aí. A consequência sempre vem. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Nós não podemos ser inconsequentes, meus amados irmãos. Nós não podemos nos dar o luxo de fazer as coisas sem pensar no amanhã, ainda que seja uma frase que as pessoas dizem muito: vou viver hoje porque amanhã eu não sei. Isso não tem base bíblica, não. Nós vivemos o hoje com prudência. O que a Bíblia diz é que basta cada dia o seu mal. Nós não vamos ficar ansiosos por aquilo que está fora do nosso controle, que pode vir a acontecer. Mas nós precisamos pensar, sim, nas ações e escolhas de hoje e o impacto que isso há de trazer amanhã. E elas não. Pegaram as suas vasilhas, ambas pegaram as vasilhas. 5 levaram o suprimento e 5 não. Ele continua narrando a questão. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, adormeceram, até aí problema nenhum. Está todo mundo na mesma situação, não há problema até então. Interessante. A Bíblia vai dizer que há caminhos que aos olhos do homem parecem direitos, mas no final são terríveis. Porque assim as coisas funcionam. A princípio está tudo certo, não há problema nenhum, está tudo equalizado. Nada acontece. O problema é o fator tempo. O tempo, meus irmãos, é um recurso que se esgota. Aqui entra a questão da preparação, aonde nós deixamos a desejar. Por quê? A cabeça que você tem com 20 anos, você não vai ter com 50. A saúde que você tem, claro, né, de uma forma geral,
que você tem aos 20 anos e você não tem aos 60. Então qual o momento de se preparar? Qual o momento de buscar? É enquanto se pode fazê-lo. Aí é que nós tropeçamos e negligenciamos. O tempo de buscar, eu me distraio com muitas coisas que não podem trazer nada para mim. O tempo de conhecer o Senhor, eu quero conhecer o mundo e aquilo que o mundo pode produzir. Só que as consequências vêm. Aí quando eu quero acordar, olha, agora eu quero acordar para fazer para o Senhor, já não tenho tantas condições assim de fazê-lo. Eu não tenho mais energia, eu não tenho mais tanta condição. Também é um fator que nós precisamos pensar. Tanto para as coisas de Deus, como para a nossa vida em geral. O tempo é uma fonte que se esvai. E o problema é que nós vamos deixando o tempo passar. Vou buscar amanhã, vou orar amanhã, vou participar amanhã, vou fazer depois. A gente nunca faz. O tempo passa. Nós não nos preparamos. Só depois que a gente vai ver o caos. Está tudo tranquilo. Tanto as prudentes. Tardou o noivo, o tempo passou. Talvez a expectativa vai daqui 8 horas chega, não chegou. O sol não veio, todo mundo adormeceu. Até que meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo! E agora nós começam a se mexer. Aí entra um problema. O tempo passou, agora o cenário mudou. Já não está todo mundo mais na mesma circunstância. Só aquelas que se prepararam, que estão de uma forma adequada na condição. É um fator também problemático. Nós queremos nos preparar em cima da hora. Até que o brasileiro tem essa mania de natureza, ele quer fazer tudo em cima da hora. Aí em cima da hora ele se atrasa, em cima da hora ele não chega na hora. Em cima da hora ele não faz direito, em cima da hora perde a oportunidade. Em cima da hora o trem passa e não dá ré para voltar. Interessante, eu queria trazer um comentário que eu acho pertinente para essa questão aqui, junto a esse contexto, de Matthew Henry, a respeito dessa parábola. Eu acho esse comentário, para mim, é dentro da ideia que o Espírito Santo está querendo nos levar. Você precisa se preparar. Não fique procrastinando, não fique deixando para... Não pense que terá chance, não. Elas pensaram também. Enquanto está todo mundo aqui de boa, legal, até que muda o cenário. Aí a gente vai ver como perdemos tempo não tendo se preparado. Ele vai dizer o seguinte: no tocante a essas mulheres que eram nécias ou inconsequentes, elas não têm princípios. Elas têm uma lâmpada de profissão de fé nas mãos, mas não têm seus corações. Aquele estoque de conhecimento sólido, disposições enraizadas e resoluções firmes, que são necessárias para conduzi-las em meio aos serviços e às provações da condição atual, elas não têm. Elas agem sob a influência de estímulos externos, mas não têm vida espiritual. Como um comerciante que se estabelece sem um estoque, ou como a semente de solo rochoso, a qual falta a raiz. Elas não têm a perspectiva do que há de vir, nem fazem provisões para isso. Elas traziam as lâmpadas para uma exibição do presente, mas não tinham azeite para uso futuro. Esta negligência é a ruína de muitos que professam a fé. Eles não fazem provisão para o futuro como faz a formiga, nem lançam um fundamento para o futuro. Os despreparados. O noivo vem, vamos se mexer. Como era a lamparina, o luzeiro em qualquer lugar, elas tinham as suas lâmpadas acesas enquanto dormiram. O azeite diminuiu. Quando o noivo chegou, elas começaram a se preparar
levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas para sair em cortejo. Aí elas se deram conta. E nós não trouxemos o suficiente. Nós não nos preparamos. Nós não teremos condições de chegar até o final. Nós não vamos chegar até o final do cortejo. Me dá da sua, um pouquinho da sua. Me dá um pouquinho do seu azeite que você preparou. A resposta ela é maravilhosa. Não. Meu amado irmão, a preparação é individual e intransferível. Não entre na ideia assim, olha, fulano vai preparar e vai dividir. A preparação é nossa, individual, minha e sua. Você não vai preparar para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, não. Você prepara a tua lâmpada e somente ela. E não tem como o outro te dar o azeite que pertence a ele, que ele preparou, que ele buscou. Não tem como. Não, porque pode faltar para nós e para você. Você que não se preparou. Vai lá comprar com os que vendem. Aquela preparação agora é a hora que eu vou fazer. Vai lá então. Vai lá com um pouquinho que você tem. Na venda, compra e volta. Só que nesse inteirinho o noivo chega para pegar o cortejo e levar para sua casa para fazer as bodas. Meu amado irmão e irmã, compreenda, é uma tarefa única de cada um de nós. Nós não podemos negligenciar isto, tanto para as coisas do Senhor como para a vida. Quantas vezes nós passamos para o outro fazer aquilo que nós é que temos que fazer. Quantas vezes nós estamos aí pegando do outro o que nós já teríamos que ter, até que falte tudo e entra o caos e o desespero. No tocante ao reino de Deus é assim também. Me dá do seu azeite, não, vai lá comprar com os que vendem. Vai faltar a nós também. O noivo chega, pega o cortejo e leva. A oportunidade foi passada. Elas chegam lá, nas bodas, fecham-se as portas. Elas conseguem chegar lá também, depois. E a questão, às vezes, não é chegar. É chegar na hora certa. Às vezes a questão não é estar lá, mas é aproveitar a oportunidade que é dada, como na igreja. Às vezes não é, eu vou na igreja, eu participo da comunidade de fé, mas é conhecer o Senhor, o noivo, é ter intimidade com Cristo, é ter vida espiritual. Eu participo das mesmas coisas, estou no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Às vezes isso não é suficiente. É se preparar. É não ser inconsequente, é ser prudente. É entender que o tempo é escasso e nós não podemos deixar passar. Porque depois só restarão choros e lamentações. Aí já é tarde demais. Ele entrou, fechou a porta. Quem tá, quem não tá, não tá. Elas chegam para bater na porta. Senhor, abre-nos! Abre-nos a porta! Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não busco isso. Meus amados irmãos, nós sabemos que a vitória e as ferramentas foram nos dadas na cruz, na morte do nosso Senhor. Ele nos deu tudo o que nós precisamos para não sermos inconsequentes. Nós o somos por escolha, porque negligenciamos essa verdade. E temos que acordar, porque diante de tudo isso que acontece no tempo da vida, da chance que a gente tem, e é a chance de quê? De conhecer o Senhor, o que nos fez, nosso Criador. As condições nos foram dadas por igual. Estamos no mesmo mundo, respirando o mesmo ar, na presença do Criador.
Nós só temos que valorizar, preparar azeite, estar ligados naquilo que o Senhor tem a fazer, a nossa busca aqui, e não ficar distraídos com coisas inúteis e vãs. Porque se eu não aproveitar, é isso que eu vou ouvir. Eu não te conheço. Você não me conhece. Porque se me conhecesse, tinha se preparado. Se me conhecesse, tinha buscado. Se me conhecesse, tinha semeado. Se me conhecesse, tinha se agarrado aos meus pés, se abrigado debaixo de minhas asas. Não conheço vocês. E Jesus dá um conselho: vigiai, pois não sabeis que hora ou dia, nem a hora que ele vem. A vida ela é muito bonita, irmãos. Claro que todos nós queremos viver e extrair da vida o que melhor ela tem. Mas isso perde todo o sentido se nós invertermos a ordem. Se procurarmos os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas vontades em detrimento de conhecer o Criador, de se preparar para o encontro com o noivo. Se ficarmos distraídos em nossas predileções e não estarmos vigilantes, prudentes do azeite que temos que botar na nossa vasilha para caminhar com o noivo e seu cortejo, nós perdemos o tempo aqui. O prazer, as vanglórias, ou tudo isso que o mundo pode produzir, não tem como se comparar a essas bodas com o noivo no dia e na hora em que ele retornar. Sejamos prudentes. Eu peço aos irmãos que atentem a isso. Estamos no tempo de ter que buscar mais, tempo de ter que orar mais, o tempo de conhecer o Senhor. Eu ouvia recente uma explanação de John Piper, que é a mais pura verdade. Ele perguntava por que doutores de teologia adulteram? Por que os mestres de teologia fazem aquilo que é errado? Por que, já que eles conhecem a Bíblia como poucos, sabem das doutrinas e sabem de tudo o que tange as Escrituras, e ele dá a resposta: porque eles não conhecem o Senhor. Eles têm a letra, têm o conhecimento, mas não conhecem o Senhor. Porque se eles conhecessem o Senhor, a beleza do Senhor, se satisfariam no Senhor e teriam repulsa ao pecado. Mas como eles não conhecem o Senhor, então eles se entregam. Assim são esses inconsequentes, essas inconsequentes, que se entregam, sem pensar no que vai acontecer amanhã. E o que vai dar amanhã? Vou pegar a doença que não vai me matar, ou vão me dar uns tiros, não sei, não importa até agora. E vai. Até que amanhã o tempo passe e o quadro mude. Aí bate o desespero. Nossa, e agora? Eu não me preparei. Tem mães, tem meninas que não se prepararam e agora são mães. Jovens, homens, meninos que não se prepararam e agora são pais. Pessoas que não se prepararam perderam suas vidas. Pessoas que não buscaram se preparar e agora estão no inferno. Pessoas que não valorizaram o tempo que lhes foram dados. Que essa não seja a nossa condição. Que sejamos como essas virgens prudentes. Pensando no amanhã. Qual o pensamento então que eu tenho que ter no amanhã? Encontrar com o noivo. Entrar na sua glória. Ver as ruas de ouro. Ver os santos, santo, 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 eternamente ao Senhor. Contemplar a face daquele que verteu sangue na cruz. Caminhar com ele em sua grande boda. Viver na eternidade com o Pai. É nisso que eu tenho que pensar. Plantar hoje
para ser isso uma realidade amanhã. Irmãos, nos preparemos. O cenário mundial não é bom. A situação no nosso país não é boa. A situação no nosso estado é péssima. No nosso município, pior ainda. Então se prepare para aquilo que está fora do teu alcance. Mas se prepare para estar com o Senhor. Então que nós consigamos olhar essa parábola aqui e receber essa exortação do Senhor. Esteja preparado. Tu não sabe a hora que o noivo vem. Mas quando ele vier, não ouçamos isso. Não te conheço, mas possamos ouvir. Vinde bendito. Vinde bendita para o gozo do teu Senhor. Como diz lá em Apocalipse, para algumas igrejas, ao que vencer, lhe darei uma pedra com um novo nome, e ninguém saberá, só ele. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Ao que vencer, andará de vestes brancas. Ao que vencer, estará comigo. E ninguém vence estando despreparado. Use teu tempo, use suas condições, conheça o Senhor. Esteja com Ele. Esse é o ser da nossa existência aqui. Passar aqui sem conhecê-lo e ser conhecido por Ele é ter falhado totalmente. E Deus insiste em nos alertar. Conheça e busque enquanto dá. Porque talvez venha a doença, talvez venha a debilidade da idade, ou qualquer outra circunstância. Mas você vai ter, como disse Matthew Henry aqui, conhecimento, estoque de conhecimento sólido, disposições enraizadas, resoluções firmes em meio às condições de provações atual. Você já tem. Você conheceu, você buscou, você teve uma base e você colhe disso. Se você não tem nada, fica sem nada. Quando chega a dificuldade, tem menos ainda, porque não plantou. Como diz Salomão, e como ele cita aqui, vai ter uma formiga. Tá friozinho, tu quase não as vê. Mas no calor tu fica com raiva de tanto ver. Porque elas já levaram o suprimento, já levaram tudinho para dentro das suas seus abrigos, suas colmeias. E depois, na adversidade, ela ficou ali quietinha, só usufruindo daquilo que elas plantaram. Sejamos assim com as coisas de Deus. Sejamos assim com tudo em relação à nossa vida. Plante antes, para colher depois. Quem não planta nada, também não colhe nada. Amém? Então vamos.